Então vamos lá? Nas aulas passadas você então viu como é importante o uso de tratores na agricultura. E ao longo dessa disciplina você vai aprender sobre os elementos de máquinas do trator e como funciona o trator, né? Por que, como eu dei o exemplo, por que tem dois pedais de freio, como ligar a TDP, enfim. E talvez o elemento de maior importância no motor, que é uma máquina para realizar trabalho agrícola, é a presença do motor. E a gente já comentou que o motor, ele é um motor de combustão interna. Motor de combustão interna. Adiantamos também que o motor do trator, ele é com funcionamento a diesel, ou seja, ele é do ciclo diesel. Diferente do motor a gasolina, que é o motor do ciclo Otto. E é isso que nós vamos ver hoje. No tema de hoje é funcionamento do motor. Nós vamos dividir essa preleção em duas partes. A primeira dessa semana é funcionamento do motor. Como é que o motor de combustão interna a diesel funciona? E aqui eu coloco o motor, né, verdinho. Esse é um motor da John Deere, né, do fabricante John Deere. E aí você vê que é um motor robusto, grande, é um motor a diesel, né? A gente consegue ver vários elementos aqui. Nós conseguimos ver o bloco do motor, esse dispositivo que é a turbina, que é um turbocompressor. Nós vamos ver isso aqui na semana que vem, como é que ele funciona e para que ele serve, né? Conseguimos ver aqui outros elementos. Por exemplo, isso aqui é do ar-condicionado. Isso aqui é a ventoinha do motor, quer dizer, esse motor ele tem uma ventoinha aqui, que ventoinha como um ventilador é para fazer a ação de puxar ou soprar. Nesse caso ele está puxando o vento externo. Para quê? Do radiador. Por que o radiador? Por que é a necessidade do radiador? Ele é a necessidade do radiador porque o motor ele esquenta. E por que o motor esquenta? Bom, vamos ver isso hoje. Por que o motor esquenta? Por que ele gera calor, né? Ele produz calor. Então vamos lá. Motor. Primeiro a gente precisa definir o que significa o motor. O motor é uma máquina. O motor é uma máquina. E essa máquina chamada motor, ela transforma um tipo de energia em energia mecânica. Mas nós temos vários motores. Por exemplo, nós temos um motor chamado motor hidráulico. Motor hidráulico, vou te adiantar aqui, ele está presente na tração de um autopropelido, de uma colhedora, de um pulverizador autopropelido. E ele vai aonde esse motor hidráulico? Ele vai lá no rodado. Ele faz girar o rodado da máquina. Portanto, ele está convertendo uma energia hidráulica em energia mecânica. Então, por definição, há vários tipos de motores. Por exemplo, outro exemplo, o motor elétrico do ventilador. O motor elétrico está convertendo uma energia elétrica em energia mecânica, está fazendo a ventoinha rodar. E o motor a combustão interna está convertendo a energia do combustível, a energia química, em energia mecânica. Então o motor, por definição, é uma máquina que tem a capacidade de converter um tipo de energia em energia mecânica. Ok? Então tem várias entradas: energia hidráulica, energia elétrica, energia térmica, energia química do combustível em energia mecânica. Então a forma de saída da energia é energia mecânica, tá bem? Então os motores, olha só, temos motores eólicos, elétricos, atômicos, motores atômicos, né? Motor hidráulico, como eu disse, e motor a combustão, que tem a combustão externa, que a gente não usa mais. Por quê? Ora, porque ele é muito ineficiente. Esse processo de transformação de energia de um tipo para energia mecânica, nesse processo, perde energia. Por exemplo, os motores de combustão interna,
parte da energia que está contida no combustível, ela é perdida na forma de calor. Na forma de calor. Somente pouquinha parte da energia química presente no combustível é transformada em energia mecânica. A maior parte é perdida. Olha o que eu estou dizendo, não é a menor parte não. É a maior parte de energia. A maior parte de energia no combustível se perde na forma de calor para vencer o atrito. E menor parte de energia é transformada em energia mecânica. Então, nesse contexto, os motores de combustão externa, por exemplo, máquinas a vapor, né? A gente lembra de máquinas a vapor, a gente lembra das locomotivas antigas, né? Do passado. Não existem mais. Por quê? Porque elas são ineficientes nesse processo de conversão da energia do combustível para energia mecânica. Então, mais atualmente, estamos usando os motores de combustão interna. E veja você que com essa evolução da tecnologia, até mesmo os motores de combustão interna são ineficientes, são poucos eficientes. A maior parte da energia é gasta na forma de calor gerado, como eu comentei. Então veja, daí vem a popularização dos elétricos, né? Cada vez mais nós estamos vendo veículos elétricos, mas isso ainda vai demorar ainda para a agricultura. Vamos continuar vendo diesel, motores diesel por um bom tempo. Eu apresento aqui para vocês duas fontes importantíssimas para ver o funcionamento do motor e do trator, mas principalmente do motor. Essa página aqui chamada How Stuff Works, que está em inglês, que significa como as coisas funcionam. Pega aqui, ó, esse link, copia aí, ó, e aí e do YouTube também, uma grande fonte. Mas nesse do How Stuff Works eu recomendo você ver, principalmente agora de funcionamento de motor. A gente vai dar uma parada aqui, vamos dar uma olhada aqui, ó. Então esse site aqui que está em inglês, infelizmente até o ano passado tinha em português, esse ano não tem mais, está tudo em inglês, enfim. O UOL deixou de hospedar essa página, então só tem em inglês mesmo. Então traduz aí no Google Translator e veja, motor de combustão interna chama engine. Então eu vou colocar aqui, engine diesel. Como funciona o motor do ciclo diesel? E vou dar OK aqui, ó. Olha só, ele vai apresentar um monte de links. E essa página é interessante que eu comentei para você, porque, veja, ele tem vários links aqui, ó. Por exemplo, um diesel híbrido, uma locomotiva a diesel, ó. Então vamos lá, como How Diesel Engine Works. Então é isso aqui que eu quero, eu vou clicar. Olha só que legal, ele vai apresentar aqui um texto mostrando como o motor diesel funciona. Tem várias páginas e eu te recomendo esse aqui por quê? Porque ele tem várias ilustrações como essa, olha só que interessante. Aqui ele está apresentando o funcionamento do motor diesel, olha lá que legal, né? E a gente vai começar a ver aqui esses 4 tempos aqui do motor diesel. Então eu recomendo essa página para você visitar, principalmente para funcionamento do motor. E outros elementos, por exemplo, da caixa de câmbio, como uma caixa de câmbio funciona. Traduz lá no Google Translator e coloca lá, né, se você tiver dificuldade com o inglês. Então é uma fonte de informação bem interessante para você, tá? Vamos lá. Então, motor é uma máquina, como eu disse, converte qualquer forma de energia em energia mecânica, faz trabalho mecânico. E olha aqui, nesse processo, veja o quanto de energia é perdida na forma de calor. Olha só, 60% da energia da parte química do combustível é perdida na forma de 65, né? Porque 60 de arrefecimento para como posso dizer, no processo de geração de calor ele aquece. Então, para arrefecer esse motor, manter ele numa temperatura constante de trabalho, se gasta 30% da energia do combustível. Mas 30% dessa energia sai pelos gases de escape. Veja, se você colocar a mão lá no escapamento, você vê que o gás está quente, sai quente.
5% na forma de radiação térmica. O que é isso? A hora que você encosta, você não precisa encostar e tocar, só chegando perto do motor, colocando a mão perto, não encostando, você percebe que o calor vem até a sua mão. Isso é irradiação térmica. Então, de trabalho útil mesmo, 25 a 30% é transformado em trabalho útil mecânico. Tá vendo como o motor de combustão interna é muito ineficiente? Era mais ineficiente lá na década de 70. Se a gente for ver, quer ver como é que eu vou provar para você que os motores eles evoluíram, mas nem tanto assim? Lá na década de 70, se você tinha um Corcel, um carro da Ford chamado Corcel, ele gastava aí fácil 7 litros, 7 km por litro, 8 km por litro. Veja, um carro pequeno de um motor extremamente ineficiente, gastando demais combustível. 7, 8 km por litro, você está louco. Hoje, um carro desse porte do Corcel, que vai ser um carro popular, né, de tamanho e peso semelhante, ele vai ter um motor hoje, né, não importa muito o fabricante, vai conseguir fazer num carro popular pelo menos aí uns 12, estou falando na estrada, né, 12, 13, quem sabe, chegando até a faixa dos 15 muitas vezes, quilômetros por litro. Então o que mudou de 7 km por litro para 14 km por litro, 12 km por litro? Mudou muita coisa relacionado ao processo de desenvolvimento do motor, da eficiência de transformação dessa energia química do combustível em trabalho mecânico. Isso aconteceu também nos tratores. Se a gente pegar um trator mais antigo, por exemplo, um trator, vou dar nome e dono, tá? Se você pegar um motor, um trator Ford, antigo Ford, que nem existe mais, tratores Ford, hoje é tudo Case New Holland, né? O conglomerado é tudo Case New Holland. Mas se você pegar um trator antigo Ford da série 7000, 7200, 7600, tem um motor de 106, 120 cavalos, é um trator que consome demais. Hoje, se a gente pegar um trator equivalente da New Holland de 110, 106 cavalos, vai consumir pelo menos aí, ó, pelo menos 20 a 30% menos do que esse equivalente mais antigo. Então os motores evoluíram, tá certo? Bom, e nessa máquina de transformação de energia, mas mesmo assim, evoluíram, mas mesmo assim se perde muito por, né, daí vem essa evolução de outros tipos de motores aí, quem sabe daqui, sei lá, décadas à frente, 10, 20 anos, quem sabe, menos que isso eu acho muito difícil, a gente vai começar a ver mais motores elétricos em tratores. Ah, mas hoje já tem, porque eu vi lá na Europa. Não, o que você viu lá é o seguinte, olha. Você viu tratores experimentais e tratores com poucas vendas, porque nós temos um problema hoje, um problema. Por que a gente não vê trator de 500 cavalos? Não existe. Existe trator elétrico hoje, no máximo de 75 cavalos. Por quê? Porque hoje nós temos um problema, que é no armazenamento da energia elétrica em bateria. Então, se a gente tivesse um trator, por exemplo, de 200 cavalos, a gente gastaria muito mais energia para fazer essa massa do peso da bateria andar do que a própria bateria carrega de energia em si. Ou seja, seria um sistema muito ineficiente, porque eu precisaria ter uma bateria gigantesca no motor de 200 cavalos, e essa energia, as baterias hoje não são praticamente, né, de uso de carros elétricos, tratores elétricos, não são de baterias antigas como a gente vê essas baterias de carro atuais que são motores ferro-ácido, né? Tem lá chumbo e tem ácido entre as placas. Essas baterias mais atuais, para funcionamento, por exemplo, de celular, são baterias de lítio, né? A gente está evoluindo aí, quem sabe daqui a uns 10 anos a gente vai começar a ver, 5 anos, quem sabe, baterias de outros materiais, como grafeno. Mas hoje,
Então, mesmo usando uma bateria de lítio, eu teria que ter uma bateria gigantesca para conseguir 200 cavalos de um trator. Então ele gastaria mais, esses 200 cavalos seriam mais gastos para fazer essa massa de bateria andar do que a própria conversão dessa energia em energia mecânica em trabalho. Então, nesse sentido, vamos ter um bom tempo aí de uso de diesel nos motores dos tratores agrícolas, nas máquinas agrícolas, né? E essa máquina chamada motor, então, ela converte combustível mais calor mais ar em trabalho através da combustão. E esse processo de combustão vai liberar uma energia térmica. E essa energia térmica, ela é convertida em trabalho mecânico. Para isso, então, para haver a combustão, nós precisamos de 3 elementos sempre: combustível, calor e ar. Se por algum motivo o filtro do motor entupir, por exemplo, então o motor ele absorve o oxigênio do ar externo, sim, ele está gastando oxigênio. Se por algum motivo o filtro do motor do trator entupir, ele para de absorver ar, e aí não importa se ele continuar com combustível e ainda tiver a fonte de calor, não vai haver o processo de combustão. Tá certo? Da mesma forma que quando o combustível acaba, você continua tendo ar e a fonte de calor, mas acabou o combustível, o motor vai parar. Então sempre, para haver o processo de combustão, nós precisamos de 3 elementos: combustível, calor e ar. Vamos ver isso funcionando? Vamos lá ver um vídeo agora para ver esse processo de combustão funcionando. Então, aqui, ó. Aqui nós temos a fonte de calor dos carros do ciclo Otto, gasolina. A fonte de calor é a vela. A vela gera uma centelha. E a hora que essa centelha ela é introduzida aqui dentro do cilindro do motor, ela explode, faz o combustível da mistura ar e combustível que há aqui dentro explodir. E nesse momento da explosão, há uma expansão de energia dos gases que empurra o pistão para baixo. E esse pistão vai fazer o virabrequim, que é uma grande manivela. O que é uma manivela? O pedal da bicicleta é uma manivela, que é igualzinho esse sistema, veja, igual do pedal da bicicleta. Ele faz aquele virabrequim funcionar. Então aqui veja, a energia ela é convertida queimando esse combustível, e nesse momento da queima, olha lá, vai liberar a centelha, libera o calor, explode essa mistura de ar e combustível, e essa explosão empurra o pistão para baixo. E esse processo de empurrar o pistão para baixo é nesse momento que a energia térmica ela é convertida, a energia térmica ela é convertida em energia mecânica. Ok? Se você não entendeu, copie esse link aqui no seu browser aí, no seu Internet Explorer, e veja de novo onde eu coloquei esse link, tá? Vamos ver agora um outro vídeo desse processo, dessa conversão dessa energia, desses 3 elementos, em energia térmica, que por sua vez vai apresentar a conversão dos gases. Então olha você aqui, olha, quem nunca fez isso na infância? Colocar uma bomba debaixo da latinha e ver a latinha voar. Então, quando você coloca a bomba debaixo da latinha, você está inserindo um combustível químico. Da onde está o combustível químico? Ora, está na pólvora. Aí você tem ar em volta, né? Porque essa bombinha ela tem ar em volta, o ar ambiente. E aí você coloca uma fonte de calor, você acende o pavio, é uma fonte de calor. E aí esse pavio vai queimar até o ponto em que esse calor do pavio encontra a pólvora. Aí a pólvora tem ar em volta. E aí combustível, pólvora. Calor do pavio e ar em volta gera o quê? Gera isso aqui, ó, explosão. E olha a energia.
né? Essa explosão dessa expansão desse gás que faz a latinha voar, e nesse caso aqui explodir, porque era uma bomba razoável, não é? Vai fazer com que essa expansão desse gás empurra o pistão. E no momento que ele empurra o pistão, ele converte a energia mecânica em energia rotativa do virabrequim. Ok? De novo, esse outro vídeo está aqui para você ver, caso você queira. Então vamos lá. Então aqui nós temos um motor diesel em corte. Tá? Então esse aqui é o motor diesel em corte. E depois a gente vai ver hoje também o motor do ciclo Otto. Então para você com pouca experiência, eu vou te dar uma dica agora, como que você identifica um motor diesel. Ah, mas todo trator tem motor diesel. Bom, existem tratores com motores de ciclo Otto também. Principalmente lá atrás, quando de um programa brasileiro que foi lançado no final da década de 70, 79 para 80. E nesse início da década de 80 houve uma necessidade de desenvolvimento de motor do ciclo Otto a álcool, desse programa chamado Pro-Álcool. Não foi um programa famoso, tal. Então até pode existir trator do ciclo Otto a álcool, por exemplo. Mas a grande maioria dos tratores hoje tem motor do ciclo diesel. E como eu identifico a presença de um motor do ciclo diesel? Externamente eles são muito parecidos, mas você consegue identificar, por isso que eu coloquei essa imagem aqui, ó, por esse elemento aqui, ó, se chama bomba injetora. Então, a hora que você olha para o motor e ele não tem aquele monte de fio, abre lá o capô do seu carro, vai ver que lá tem uns fios. E esse fio faz o quê? Ele conduz energia elétrica para as velas. E nesse caso aqui do motor do ciclo diesel, você vai ver que tem um monte de caninho, ó, tá vendo esses caninhos? E esses caninhos saem de um dispositivo parecido com esse, que chama bomba injetora do sistema de alimentação. Bom, mas hoje não é o dia de ver isso. Vai ser na aula da semana que vem. Hoje eu só estou apresentando essa imagem e apresentando para vocês que há motores do ciclo diesel e motores do ciclo Otto. Há gasolina, álcool e GLP, gás. Então aquele era o motor de combustão interna, porque esse aqui é o motor de combustão externa. Né? Por que o motor chama-se combustão externa? Ora, porque a queima do combustível, nesse caso madeira, está acontecendo fora do motor, fora da câmara de compressão. Então aqui a gente está vendo a câmara de compressão que está transformando a energia térmica proveniente do vapor aqui, dessa água em ebulição, em energia mecânica. Então esse é o motor de combustão externa. Então, do ponto de vista de conversão de energia, ele é altamente ineficiente. Por isso que ninguém usa mais isso, né? A não ser em alguns sistemas específicos. Por exemplo, caldeira de agroindústria sucroalcooleira. Você vai ver lá que existe uma coisa chamada caldeira, que é a parte perigosa das usinas de açúcar e álcool, né? Então, ela converte a energia da queima do bagaço. Por quê? Porque existe um subproduto, né, chamado bagaço de cana, que está sendo usado aqui na queima, e esse bagaço vai ser usado para fazer o funcionamento de diversos elementos mecânicos dentro dessa usina. Então, para eles compensa, porque a fonte de calor para eles é barata lá, né, o bagacinho de cana. Então, mas num carro, imagina você, como é que a gente vai usar lá alimentando o motor? Já era uma geringonça das máquinas locomotivas, né? Em carro, não funciona, né? Bom, muito bem. Então, já passamos por isso, vamos lá. Então, os motores do ciclo diesel na agricultura vão ainda permanecer por um bom tempo. Falamos aqui dos históricos, principalmente mostrando que os motores mais antigos eram menos eficientes. Então, do ponto de vista de consumo de combustível, gastava-se muito combustível, mas os motores foram evoluindo. Mas ainda não chegaram numa evolução ao ponto em que toda a energia química contida no combustível possa ser transformada em energia mecânica. Veja, a gente comentou ainda, principalmente lá quando a gente falou de classificação de tratores, aonde é montado o motor? Ora, o motor é montado na frente do trator, geralmente, não é? E ele pode ainda estar numa estrutura de montagem com chassi, que é esse que eu estou apontando agora, ou numa estrutura monobloco.
ainda na estrutura monobloco, o motor ele é uma estrutura de resistência, de suporte, de sustentação da máquina, chamado trator. Ou ele pode ser um elemento, então precisa ser um motor mais parrudo, mais robusto, consequentemente menos eficiente do ponto de vista de transformação de energia, porque ele aquece, né? Aquece muito mais, ele é mais caro, né? E aqui, quando o trator possui um chassi, pode ser um motor mais enxuto, menorzinho, mais eficiente do ponto de vista de conversão e manutenção de energia. De novo, né? E nos motores de ciclo diesel, aqui é de novo uma ilustração de chassi, um exemplo aqui de um motor de uma máquina, né, mais antiga. Mas ela vende até hoje. Sim, mas o projeto dessa máquina é de 1975. Enfim, um projeto bastante antigo, que foi importado da Europa, nacionalizado, né? Ainda se produz até hoje. Por quê? Porque é barato, é um trator barato, né? E aí nós temos uma situação ainda que o motor a diesel ele é instalado no meio da máquina, que a gente está vendo uma ilustração das colhedoras de cana, que ela é colocada bem abaixo do assento abaixo do assento do operador, não, atrás do assento do operador, ele fica atrás da cabeça do operador. Nas colhedoras de cereais, por exemplo, autopropelidas, né, as chamadas combinadas, esse motor ainda é instalado lá atrás, para trás do tanque graneleiro ainda, né? Então é uma outra posição de instalação do motor na máquina. É só como curiosidade. Então nós temos 4 ciclos operativos de motor. Nós temos motores de 4 tempos e motores de 2 tempos. Tá? Nós vamos ver agora o que significa esses tempos do motor. Os tempos são períodos onde ocorre alguma coisa. Então o motor de 4 tempos ele tem 4 períodos. E esses períodos são bem divididos, olha isso que eu estou agora comentando, são bem divididos, aonde eles podem ser nominados período de admissão, compressão, explosão e escape. A gente vai ver agora detalhadamente um por um. Já nos motores de 2 tempos, são motores onde tem somente 2 períodos. E esses 2 períodos, ele continua realizando as fases, mas de uma forma conjunta. Ou seja, o período 1, essas máquinas vai fazer a admissão e compressão, e no período 2 vai fazer a explosão e escape. Ora, você pode me perguntar, qual é a vantagem de ter um motor de 4 tempos em relação aos 2 tempos? Então, vantagens e desvantagens dos motores 4 tempos e 2 tempos. Primeiro, os motores 2 tempos, mesmo a diesel, são motores mais leves. Por isso que você vai ver esse tipo de motor nas máquinas que são carregadas manualmente. Nesse exemplo aqui, uma cortadora de grama, né? Só que é uma máquina que ela, do ponto de vista de conversão térmica da energia do combustível em energia mecânica, são máquinas menos eficientes. Por isso, máquinas com motores 2 tempos se consomem mais energia do que máquinas de motores 4 tempos. Tá certo? Então, máquinas de motores 2 tempos consomem mais. Por isso que você não vai ver um trator aqui com motor 2 tempos a diesel. Existe motor 2 tempos a diesel? Existe. Existe sim, para motores estacionários. Mas você não vai ver no trator por quê? Porque é menos eficiente dessa conversão de energia. Se gasta muito mais energia, muito mais combustível para realizar trabalho. Agora, se é mais eficiente, por que eu não coloco então um motor de 4 tempos na motosserra? Porque é muito pesado. Para fazer realizar esses 4 períodos, esses 4 tempos, eu preciso de uma estrutura com elementos mecânicos mais sofisticados, né? Por exemplo, válvulas. Por exemplo, um sistema de retirada do calor do motor por radiador. Já aqui não existe radiador em motor de 2 tempos, né? Então, essas principais diferenças. Veja aqui o funcionamento do motor diesel 2 tempos. Então, são 2 períodos. Então, veja aqui, são 2 períodos onde se realiza 4 atividades. Então, no período aqui nós temos o primeiro período e aqui nós temos o segundo período. Vou até desenhar aqui, vou até desenhar.
primeiro período, segundo período. E no primeiro período vai acontecer a admissão e compressão. Por que eu chamo de primeiro período? Ora, porque o primeiro período está nesse ponto, ó, que é o ponto inferior. E aí ele vai até o último ponto, que é o ponto superior. Então nesse ciclo aqui, veja você, ó, deu meia volta do virabrequim. Meia volta do virabrequim. Então aqui, ó, um quarto de volta. Então aqui, ó, um quarto de volta, ele fez a admissão. O que é a admissão? A entrada de ar. Então veja você aqui, ó, que o pistão está no ponto morto, aqui é chamado ponto morto inferior. Por quê? É o ponto de máxima da baixada, do menor ponto onde o virabrequim vai poder estar nesse processo de deslocamento do pistão. Então, o ponto onde ele dá é o ponto mínimo da baixada, né? E ele começa a subir. O virabrequim roda, né? Então, o pistão começa a subir. Então, nesse ponto é o ponto onde o ar entra na câmara de compressão. E ele andou um quarto de volta. Tá vendo aqui, ó, um quarto de volta. Nesse ponto fecha, veja, aqui está estancado a admissão. E ele continua subindo mais um quarto de volta. E nesse um quarto de volta, veja você, o que vai acontecer até chegar. Isso aqui vai estar fechado, tá? Aqui está fechado. Período de compressão. Até que ele chega aqui, ó, no ponto morto superior. Ou seja, ele chega na máxima aqui, ó. Virou o virabrequim, aí ele está nessa posição. Empurrou toda o ar que estava aqui. O ar, quando você empurra ele aquece. Esse aqui é a jogada. Então, cadê a fonte de calor nesses motores, você pode me perguntar? A fonte de calor ela é proveniente da compressão do ar. Se você pegar um êmbolo ou uma injeção, uma seringa de injeção, e você comprimir a seringa, se você manter essa seringa comprimida, você vai ver ali que a seringa, no momento que ela é comprimida, aqui as moléculas de ar vão começar a se bater uma na outra e vai aquecer o ar. Né? E nesse processo de aquecimento vai elevar aqui os gases ao redor de 800 graus. E nesse momento, então, está aí a fonte de calor. O ar que veio do ambiente, fonte de calor que o ar aqueceu 800 graus, o que falta? Ah, falta combustível. Aí aqui o combustível é injetado, há a explosão, há a queima dos gases, e aí nesse motor de 2 tempos passa para o segundo período. Segundo período, então, onde ele vai realizar a explosão e escape. Então, aqui no momento que há a explosão, aqui está errado, tá? Isso aqui, ó, a explosão e aqui é o escape. Então, a explosão injetou, explodiu, empurra o êmbolo para baixo. Veja aqui que ele está no ponto morto superior. Ora, ele estava nesse ponto aqui, ó, ponto morto superior. E aí ele começa a dar mais um quarto de volta. Por que um quarto? Porque é motor 2 tempos. Empurra o pistão para baixo até esse ponto da metade. E aí ele vai fazer o quê? Vai haver a liberação aqui, ó, da janela de escape. E aí no ponto em que há a liberação da janela de escape, veja que aqui ele está na metade, ó, tá vendo? A metade, o resto do da meia volta, né? Metade da meia volta é um quarto. Até que ele continua descendo, até ele estar nesse ponto. Que aí esse ponto é o quê? Ponto morto inferior de novo, né? Então veja você, por que aqui eu apresentei o motor 2 tempos diesel para você? Porque o motor 2 tempos, a diesel, ele é mais chato de entender. Mais chato de entender. Por que ele é mais chato? Ora, porque os 2 períodos ocorrem com uma volta só. Então veja você o que ocorreu lá. O que ocorreu lá? Ele deu uma volta completa com um quarto. Admissão, compressão, explosão e escape. Já o motor 4 tempo, esses 4 períodos vai acontecer numa volta mais 2 voltas. Aonde cada uma delas, cada meia volta vai ter aqui a admissão,
compressão, explosão e escape. Meia volta, meia volta, meia volta, meia volta. É mais fácil de entender. Por isso que a gente vai ver ele agora. 4 tempos a diesel. Admissão, compressão, explosão e escape. Veja que então como que ocorre a admissão? O pistão está no seu ponto morto superior. Está aqui, ó. E ele começa a descer até essa posição, até aqui, ó. Meia volta. Meia volta, o ar entra. Por que o ar entra? Porque a válvula de admissão abriu. A válvula de admissão abriu, o pistão desce e ele suga o ar exterior. Suga o ar exterior. E no momento que ele chega nesse ponto, a válvula se fecha, que é o ponto morto, né? Aqui é o quê? É o ponto morto inferior. Então, no momento que ele chega no ponto morto inferior, aqui, ó, a válvula se fecha rapidamente e aí esse ar que está aqui, ele começa a ser comprimido. As moléculas de ar vão bater uma na outra, esquenta, chega a 800 graus. E aí tem calor, ar mais calor. O que falta? Falta o combustível. Então, nesse momento da explosão, o pistão está nesse ponto chamado ponto morto superior. Esse momento é que injeta combustível pelo bico injetor. Então, aí há a mistura dos 3 elementos, como eu disse lá na primeira slide lá atrás. Ar, combustível e calor. E aí explode. E nesse processo de explosão há a expansão dos gases. Empurra o pistão para baixo. O pistão começa a, então, descer. E aí ele vai descer até o ponto morto inferior de novo. Ora, e nesse momento que ele desce até o ponto morto inferior, o que tem aqui dentro? Tem gás queimado. O oxigênio foi transformado em CO2. Então ele precisa ser liberado. Abre-se a válvula de escape. No momento que abre a válvula de escape, o pistão sobe e empurra o gás queimado para fora, sai pelo escapamento, junto com o calor. Então, nesse momento aqui da explosão, é gerado trabalho, mas também é gerado calor. Por isso que o motor é quente. E é por isso que sai o gás queimado pelo escapamento, porque esse gás, o oxigênio que foi queimado, ele precisa ser liberado. Para quê? Para que haja um novo ciclo e que se comece tudo de novo, não é? Primeiro ciclo, então, admissão. Válvula de admissão abre, entrada do combustível, o pistão sai do ponto morto superior e aí ele roda até o ponto morto inferior. Meia volta do virabrequim. Então esse dá 180 graus, é meio volta, né? Dá 180 graus no ciclo. Segunda meia volta, ou seja, mais 180 graus. Está aqui embaixo, vai até aqui em cima, que é o momento de compressão. Válvulas de admissão e escape fechadas, comprime, eleva a temperatura do ar. Terceira volta, mais 180 graus. Estava aqui em cima, aqueceu, injeta nesse momento que as duas válvulas se fecham e o virabrequim passa desse ponto, ou seja, está nesse ponto e começa a querer descer, e há a injeção de combustível, que nesse caso aqui é diesel, explode, empurra o virabrequim para baixo até esse ponto, mais 180 voltas. E a quarta etapa estava no ponto morto inferior, vai até o ponto morto superior, mais 180 graus, fazendo o quê? Válvula de escape aberta, empurra gás queimado para fora. Ok? Então aquele foi o funcionamento do motor do ciclo diesel. E agora no motor do ciclo Otto? Otto é gasolina, etanol, GLP. Ora, no motor do ciclo Otto, a admissão é feita com combustível mais ar. Essa é uma grande diferença do motor do ciclo diesel para o ciclo Otto. Porque aqui no ciclo de admissão do ciclo diesel, aqui é diesel.
o motor só puxa ar no processo de admissão. No motor do ciclo Otto, no tempo de admissão dessa meia volta, o motor suga ar e combustível misturado. Tá certo? Ar e combustível misturado. Por quê? Porque no processo de compressão, a taxa de compressão... Ah, o que é isso, professor? Só anote aí, taxa de compressão. É um fenômeno muito importante que a gente vai ver na aula que vem. Mas a taxa de compressão no motor do ciclo Otto é menor do motor do que o motor do ciclo diesel. Então ele não chega a 800 graus. Não aquece esse tanto. Se aquecesse a 800 graus, a gasolina, que tem mais poder calorífico, que a gente viu na aula passada, explodia irregularmente antes de chegar no momento certo. Então o momento da explosão para os motores a gasolina tem que ser feito pelo acendimento da vela. Então dos motores a gasolina não tem bico injetor. Até tem nos motores mais atuais, tá? Até tem nos motores mais atuais. Mas só para você entender o funcionamento. Existe a vela. Então até pode ter bico injetor nos motores mais atuais, mais recentes. Mas ainda continua existindo a presença da vela. Tá? Então no momento da admissão, o motor do ciclo Otto ele absorve do meio externo, que vem aqui do tubo de admissão. Ah, como acontece essa mistura de ar e combustível, professor? Não é hoje, vai ser na semana que vem a gente vê. Então hoje só acredita em mim, absorve ar e mais combustível. Comprime, precisa comprimir. Né? Não é tanta compressão como o motor diesel, mas comprime. Depois a explosão, né? O acendimento da vela e ocorre a explosão, empurrando o pistão para baixo, mesma coisa, empurra o pistão para baixo. E depois há o ciclo do escape. Então veja, gente, esses ciclos aqui, ó, admissão, explosão, compressão, explosão, escape, acontecem tanto no motor do ciclo diesel como o Otto. A diferença está na forma como é injetado o combustível, que no diesel é injetado nesse momento da explosão, e no motor do ciclo Otto o combustível é absorvido junto com o ar, misturado já, né? Mas a admissão, compressão, explosão, escape, acontecem, esse funcionamento aqui do êmbolo, sobe e desce, 180 graus, 4 períodos, 4 tempos, é a mesma coisa para o diesel e para a gasolina, tá? Essa mecânica desse funcionamento. A diferença vai estar aí aonde que o combustível entra e a presença ou não da vela. Então, diferença do motor do ciclo diesel para Otto. Diesel, então, precisa de ter uma temperatura elevadíssima, uma taxa de compressão maior. Portanto, gente, a estrutura de sustentação e o peso do motor do ciclo diesel é maior, né? Qual é a fonte de calor do motor do ciclo Otto? A vela. Qual é a fonte de calor do motor do ciclo diesel? A próprio aquecimento do ar pela taxa de compressão maior. Qual é a diferença no ciclo de admissão? Motor Otto, ciclo Otto, a gasolina, etanol, GLP, absorve essa mistura junto já na admissão. Já no ciclo diesel não, é ar puro, ar sozinho. O combustível entra só no momento do início da explosão. A potência gerada no motor do ciclo diesel é maior. Por quê? Porque a taxa de compressão maior. E essa taxa de compressão maior promove também, em função da necessidade de empurrar mais o pistão até lá em cima, o curso do pistão. O que é o curso do pistão? O curso onde o pistão estava aqui embaixo. Até ele chegar aqui em cima, ou seja, isso aqui é curso do pistão. Esse deslocamento aqui daqui até aqui é curso. Então, como a taxa de compressão dos motores do ciclo diesel é maior, o deslocamento do pistão do ciclo diesel é maior também. Então, nesse sentido, o torque, que é a força de alavanca, vai ser maior no ciclo diesel. Só que como o motor do ciclo diesel, esse curso é muito maior, então até ele andar, sair daqui de baixo, até chegar lá em cima, e parará, com essa historinha que eu já contei, a rotação do motor do ciclo diesel é menor. Então se você ver a faixa de rotação no motor do ciclo Otto é ao redor de 3.000 RPM,
4.000 RPM para chegar ali na potência máxima. Já no diesel não, ele chega na potência máxima com 1.900 RPM, praticamente a metade da rotação. Se você for olhar lá uma caminhonete ou um carro a diesel, vê lá o indicativo do RPM. Você vai ver que no carro, a gasolina, ele sobe RPM até lá, está marcado lá no contagiro do motor. Sei lá, 4.000, 5.000 RPM, 7.000 RPM. Já no motor do ciclo diesel não, ele vai marcar lá 2.500 máximo. Faixa nominal de trabalho, 1.900, 2.100 RPM. Então, e nos motores de 4 cilindros? Como é que isso aí funciona? Veja, nos motores de 4 cilindros, vou anotar aqui agora para você e vou apontar. Esse aqui é o cilindro 1, cilindro 2, cilindro 3, cilindro 4, tá bem? Tá vendo aqui? Cilindro 1, 2, 3 e 4. Só para você ver, aqui ainda é o cilindro 1, o cilindro 2, cilindro 3, cilindro 4. Então veja que para você, nos motores de 4 cilindros, cada um dos cilindros vai fazer um tempo. Vamos anotar aqui, ó. Aqui que tempo é? Ah, tá empurrando o ar para fora. Empurrando o ar para fora é escape. Escape. Ah, esse cilindro 2 está absorvendo o ar fora. Ah, absorvendo ar fora é admissão. Ah, aqui está com as duas válvulas abertas, duas válvulas fechadas, o pistão está descendo. Ah, se o pistão está descendo, o que ele está fazendo aqui nesse caso? É explosão. Então aqui, ó, explosão. E aqui no cilindro 4, o pistão está subindo e está comprimindo. Então aqui é compressão. Então veja você, cada um dos pistões vai fazer uma ação. Veja esse, só que admissão, compressão, explosão, escape, elas ocorrem em sequência. Então veja você, depois da fase de escape, o que vem? A admissão. Então veja aqui, o cilindro 1, que eu apontei aqui como 1, depois do escape, ele vai o quê? Admitir. Então aqui, ó, a admissão. Depois da fase de admissão, o que ocorre na fase de admissão? Vai haver a compressão. Então, ó, cilindro subindo, válvulas fechadas, compressão. Depois da fase de explosão, que estava aqui nesse ciclo anterior, vai haver o quê? Vai haver a eliminação dos gases queimados, escape. Tá vendo aqui? Escape. Então aqui, ó, 3, escape. E o 4? O 4, ele estava fazendo aqui nesse momento o ciclo de compressão. Depois de compressão, ele vai fazer o quê? Explosão. Abaixa cilindro, válvulas fechadas, vai haver a explosão. Tá vendo então que ocorre consequência? Então o que eu quero dizer? Se o motor tem 4 cilindros, cada um dos 4 cilindros vai estar fazendo uma ação dentro daqueles momentos de 180 graus dos ciclos operativos. 180 graus fez uma coisa, mais 180 graus fechou 360. Próxima volta, mais 360 graus. Então, os 4 ciclos vão acontecer em 2 voltas do virabrequim. Portanto, o virabrequim, no motor de 4 cilindros, ele vai girar 720 graus, ou seja, 2 ciclos, né? 2 ciclos não, os 4 ciclos, já que cada um de cada ciclo ele funciona com meia volta do virabrequim. Meia volta 180 graus, mais meia volta 360 graus. Mais meia volta dá 2 voltas do virabrequim, 2 voltas dá 720 graus. Ora, 720 graus por 4 significa que cada meia volta, cada pistão vai estar realizando uma determinada fase em 180 graus da volta do virabrequim. Mas e se o motor tiver 6 cilindros, hein, professor? Ora, 6 cilindros... cada cilindro individualmente vai realizar 4 etapas. 4 etapas rodando 360 graus. Só que essa distribuição vai ser diferente como eu estou apresentando agora. Então, em 720 graus, vai ser 6 cilindros. A cada 120 graus do virabrequim, tá vendo aqui? Cilindro 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Né? Cada um dos cilindros vai andar 120 graus e alguma coisa, e vai estar acontecendo explosão em cada um.
em cada 120 graus de volta do virabrequim. Então o que eu quero dizer para você? Eu quero dizer para você, se o motor tem 8 cilindros, ao invés de andar 120 graus de caminhamento, ele vai andar só 90 graus. Então vai acontecer uma explosão a cada 90 graus de virada do virabrequim. O que eu posso dizer para você? Que aqui, ó, o momento, qual que é o único momento de gerar energia, de converter energia? É no momento da combustão, é no momento da explosão. Então aqui, ó, qual é o único momento de gerar energia? Vou apagar aqui, ó. Vou apagar aqui para colocar de novo, ó. Qual é o único momento aqui para gerar energia? O único momento aqui de gerar energia, nesse caso aqui, ó, é o momento da explosão. Esse momento gera energia. E aqui, aonde que está gerando energia? Está gerando energia a hora que desce, ó. Esse momento está gerando energia. E aqui, esse momento está gerando energia. E aqui, esse momento está gerando energia. Quer dizer, tá vendo, ó, momentos diferentes, onde pistões diferentes vão gerar energia no mesmo tempo, que se chama o quê? Explosão. Então aqui o que eu quero dizer, se no motor de 6 cilindros existem 6 pistões fazendo os 4 ciclos operativos, há menos caminhamento do virabrequim, ou seja, há menos distância, que nesse caso aqui, ó, 120 graus, 180 graus, de volta do virabrequim, para que ocorra uma explosão disponível. Então é óbvio, por que eu estou falando tudo isso? Porque é óbvio que o motor de 6 cilindros, ele vai ter mais potência do que o motor de 4 cilindros, ou de 2 cilindros, ou de 1 cilindro, como na moto. Então por que o carro tem mais potência que a moto? Uma moto Honda também tem um motor de 4 tempos. Uma moto Honda tem motor de 4 tempos. Mas tem 1 cilindro só. E no carro tem 4. No carro tem 4 explosões para cada 2 ciclos da volta do virabrequim. E na moto, tem que dar 2 voltas do virabrequim e ter uma explosão só. Então é óbvio que a moto vai ter menos potência do motor de 4 cilindros. Que por sua vez, o motor de 6 cilindros também vai ter mais potência do que o motor de 4 cilindros. Entendeu? Então ficamos por aqui. Na semana que vem continuamos vimos hoje como é que funciona o motor. E na semana que vem vamos ver os elementos do motor. Que elementos do motor? Turbina, né? Cárter, essas coisas. Muito obrigado, até mais.